Enquanto eu iniciar a gravação, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ok, obrigada. Eu vou começar a apresentação e eu vou estar nos slides, então eu não vou estar vendo o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode se sentir à vontade para liberar o microfone e falar a qualquer momento. Ok, vamos. Apresentação. Começo. Peraí. Acho que não foi. Vocês estão conseguindo ver os slides? Alguém pode, por favor, Sim, tá dando para ver, sim. Ok, então tá. Essa, como eu disse, essa primeira aula é uma aula mais introdutória. A gente, né, é o PET Elétrica, aqui da UFMS. Hoje, os alunos que vão estar nesse mini curso sou eu, Beatriz, o Nicolas, e o Flávio e o Lucas. O horário aqui dos dias, aqui tem o nosso cronograma, bonitinho. Vamos começar. A gente vai começar com um pouco da descrição do software. O Simulink, ele é uma ferramenta, né, que ele é integrada ao MATLAB e ele utiliza blocos para simular e estudar sistemas baseados em modelo. Ele tem algumas características gerais, que são bibliotecas pré-definidas para modelagem em tempo contínuo e tempo discreto, mecanismos de simulação com solucionadores baseados em equações diferenciais ordinárias de passo fixo ou variável. E por ele ser uma interface, né, com o MATLAB, a gente consegue também importar códigos em linguagem C e C++ para o nosso modelo. Ele possui blocos como displays e scope para a gente conseguir visualizar os nossos resultados. E também ferramentas de análise de modelo para definir a arquitetura e velocidade da nossa simulação. Mas, né, o que é o design baseado em modelo? Ele é um método matemático e visual que a gente usa para abordar problemas que surgem no decorrer do nosso projeto. Ele tem como vantagens colocar em foco a modelagem e desenvolvimento de um padrão estrutural durante todo o processo de design, além de dispensar a utilização de estruturas complexas e linhas de códigos intermitentes. Então, a gente consegue utilizar blocos e colocar tudo num esquemático que é muito mais visual do nosso projeto. Ele também vai ter como característica geral um ambiente padronizado, que pode ser compartilhado, simular um modelo ao mesmo tempo que a gente identifica e corrige os erros, desenvolver e reutilizar conjuntos de testes, vincular projetos diretamente aos seus requisitos e a reutilização de blocos para simulação em outros projetos. Mas quando a gente abrir o software, eu vou mostrar para vocês algumas simulações que eu já tenho aqui, para vocês verem como que é muito visual o nosso sistema dentro do Simulink. Bom, mas uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que a gente precisa fazer antes de entrar no ambiente de simulação? O que eu tenho que ter em mente antes de começar a minha simulação, né? Então, a gente sempre tem que definir o nosso sistema e fazer a modelagem matemática dele para a gente poder integrá-lo ao modelo. Então, eu tenho, por exemplo, se eu quero fazer um circuito RLC, que características desse circuito, que modelagem matemática esse circuito tem, que vão me ajudar na minha simulação. Então, né, para a gente definir esse nosso sistema, a gente tem que indicar seus componentes e determinar suas características físicas e os seus comportamentos dinâmicos. Bom, aqui a gente tem alguns tópicos que ajudam a gente a determinar o objetivo da nossa modelagem. Então, eu tenho que me perguntar, quais problemas o meu modelo ajuda a solucionar? Quais perguntas ele vai responder? Qual a precisão ele deve representar o meu modelo? Eu preciso entender como os componentes interagem entre si, como eu falei, né, no circuito RLC. Eu tenho que entender qual que é
a, a interação que eu tenho entre a minha corrente, entre a minha tensão, né? As características físicas do meu capacitor, do meu indutor, porque isso vai me ajudar a saber se a minha simulação está ou não correta. Né? Então, a gente tem que saber, e principalmente, né? Para que a gente faz a simulação? A gente pode fazer a simulação para validar uma característica que a gente fez analiticamente, né? Uma equação, um resultado que a gente obteve analiticamente, ou até para obter resultados que a gente não consegue obter de forma analítica. Né? A gente também sempre precisa estar avaliando como os parâmetros do circuito influenciam as saídas. Se eu quero saber, por exemplo, a corrente do meu indutor, que passa no indutor, eu tenho que saber como que a minha tensão de entrada influencia nessa corrente. O meu resistor, o que ele influencia na minha corrente? O meu circuito está em série ou em paralelo? O que isso influencia na minha corrente? Então, a gente sempre tem que ter em mente, né, como os outros parâmetros do circuito podem interferir no parâmetro que a gente quer obter. E a gente sempre deve escolher um projeto que melhor represente o nosso modelo, porque isso ajuda na nossa simulação e faz com que a gente consiga analisar os nossos resultados. Bom, né, de características gerais aqui, a gente, para criar um modelo no Simulink, muitas vezes a gente utiliza com as equações do sistema. Então, lá no Simulink, os blocos, eles vão representar os coeficientes e variáveis das equações, e as linhas conectando os blocos representam a transferência de dados, né, a transferência de informação. Para validar a simulação de um modelo, compara-se a saída da simulação com a saída esperada do sistema. Então, normalmente, né, você conhece, né, quando você está fazendo a sua modelagem matemática, você já sabe, mas, tipo assim, você tem uma ideia sempre do que tem que ter na sua saída, né? A partir, né, das características físicas do seu circuito, que você, nesse caso, quer analisar. A gente está usando como exemplo um circuito. Né? E para isso a gente vai utilizar, né, no Simulink, desculpa, a gente vai utilizar, né, blocos que permitem que a gente visualize esses resultados e registrem como displays e scopes. Bom, a gente vai agora falar como a gente prepara, executa e avalia uma simulação. Então, né, que passos eu tenho que saber para mim executar e avaliar a minha simulação? Então, eu preciso entender como determinada entrada afeta a saída do meu sistema. Eu preciso visualizar os meus resultados, então eu tenho que incluir nas minhas simulações blocos que me permitam visualizar esses resultados. Verificar e validar o modelo escolhido para o projeto. Eu tenho que ver e conseguir perceber se aquele modelo representa o meu projeto. E, por último, coletar dados e comparar com os resultados do sistema. Então, eu tenho que ter, né, a minha modelagem matemática, muitas vezes, para que eu consiga saber se a minha simulação é mesmo válida. Agora, aqui, depois que a gente pensou nisso, a gente já tem tudo lá bonitinho, a gente sabe o que a gente vai simular, a gente sabe as características desse nosso circuito, a gente sabe as características que esse sistema que a gente quer simular tem. A gente vai entrar numa parte de documentação e recurso. Bom, o Simulink, assim como o MATLAB, ele oferece alguns recursos para a gente, tipo assim, conseguir analisar blocos, pedir ajuda, ler sobre o que determinado bloco faz, né? Ele oferece essa ajuda descrevendo recursos de blocos e funções. Isso é de forma detalhada e bem abrangente. Assim como o MATLAB, o Simulink também é um software em inglês. Então, sempre que a gente quiser selecionar o recurso de ajuda, vai estar sempre escrito help. Simples. Assim, help é ajuda, você pode clicar lá que vai abrir as opções. A gente consegue, né, nessa documentação e recursos, tanto na biblioteca de blocos, tanto no Simulink Editor, para um bloco específico, e também a gente vai ver depois os recursos do site, porque eles têm um site e lá eles também postam diversos recursos que você consegue acessar. Bom, agora eu vou com vocês. Essa parte, para ficar mais clara, é muito melhor quando a gente está fazendo direto lá no Simulink. Bom, né,
Para a gente acessar o Simulink, a gente tem aqui o MATLAB. E aí a gente vem em Home. E aí a gente clica aqui em Simulink. No meu caso já estava aberto. Aí nessa primeira aba inicial do Simulink, você tem New, onde você consegue acessar aqui para um novo modelo, biblioteca, Source. Aqui você sempre tem recente as suas últimas simulações. Aqui em Open, caso você queira buscar alguma simulação que não está aparecendo aqui. E aqui você tem os templates, caso você tenha algum template salvo, eles ficam nessa aba. Aqui dessa outra aba, a gente tem exemplos. Então, como eu disse, ele é um software com muito recurso. Então, ele tem exemplos de várias simulações prontas. Então, a gente tem aqui modelagens, a gente tem aeroespacial, de sistemas de comunicação, tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui são exemplos de simulações dessas áreas aqui do Simulink. Vamos em New Block. Tá. Essa daqui é a área onde esse é o seu ambiente de simulação, né? O que a gente vai fazer? Todas as simulações, resultados e tudo mais. Bom, aqui, caso você queira abrir um novo modelo, você clica aqui, ele vai abrir. Aqui é caso você queira abrir alguma simulação que você já tem. Aqui é para salvar a sua simulação. Esse aqui é esse ícone, né, que é a nossa biblioteca de blocos. Vamos abrir ela. O Simulink pode demorar um pouco, gente. Aqui. Tá, essa é a biblioteca. Aí que você vai ter os blocos separados, tipo, contínuos, descontínuo, discreto, lógico, operações matemáticas, fontes. Então, sinais. Então, tudo aqui é essa biblioteca de blocos. E ela é enorme. E cada biblioteca dessa tem os blocos de determinada área de simulação, né? Mais para frente a gente vai ter uma aula só para falar de biblioteca de blocos. Mas caso você entre na biblioteca e você não está achando o que você quer, ou você está com alguma dificuldade, você pode clicar aqui nesse botão de ajuda. É o botão de ajuda da biblioteca. E ele está carregando, vai abrir alguma coisa aqui, só um momento. Tá. Enquanto carrega, vamos ver outras coisas. Bom, aqui abriu. Abriu várias abas, mas tudo bem. Aqui ele abre ajuda, então é um artigozinho. Como o software é em inglês, todas as ajudas, todos os artigos que tem são em inglês também, né? E aqui ele vai te dar um passo a passo sobre como que você usa a biblioteca. Então, aqui ele vai explicar certinho o que é cada coisa. Então, se você tiver alguma dificuldade, você pode clicar lá e aqui você vai ser direcionado para esse artigo aqui. Bom, continuando aqui, né, nessa primeira visualização do nosso software. Esse daqui é para a gente conseguir configurar alguns parâmetros de simulação. Esse aqui é o parâmetro que ele vem automático quando você abre um novo, mas aí você pode alterar ele aqui. Tem mais detalhes aqui para frente. Isso aqui também vai ser falado um pouco mais a fundo nas próximas aulas, né? Esses detalhes de simulação, esses parâmetros. Tá, ele demora para fechar. Ok. Bom, e agora eu vou abrir aqui para como a gente consegue ajuda para um determinado bloco específico. Eu vou pegar um bloco matemático. E para colocar ele aqui, você só precisa arrastar o ícone para cá, para a tela. Ele demora um pouco, porque o meu Simulink ele é um pouco lento, e é normal, porque ele é um software bem pesado. Não foi. Foi. Só um momento, gente. Travou aqui.
Tá aqui o bloco. Cadê? Aqui, gente, a gente tem um bloco. Ele é um bloco add que se adiciona, né? Pode ser 2 sinais, duas constantes. Tá no banho? E... Ai, gente, desculpa, meu Simulink, ele tá um pouco travado. Eu já tinha aberto ele bem antes para isso não acontecer, mas às vezes ele demora mesmo. Então, se o seu também demorar quando você estiver fazendo, é só não ficar fazendo igual eu, ficar tentando fazer, só deixa que ele tem o tempo dele. Ok. Enfim, enquanto o bloco não tá indo, aqui a gente tem os nossos... Esse aqui é o nosso... que a gente consegue configurar o tempo da nossa simulação. Ok, depois que a gente tem um bloco, quando a gente dá 2 cliques nele, a gente consegue ver nessa caixinha que a gente consegue alterar alguns... Realmente é a caixinha de parâmetros, né? E aí, se você quer alguma informação sobre o bloco, você pode vir aqui em Help. Help, e aí ele vai abrir, conforme aquele artigo da biblioteca, ele vai abrir aqui pra gente essa aba. E aí vai ter o artigo aqui que vai exemplificar, vai falar tudo sobre o bloco, como você usa, como você atribui sinais, como funciona. E aqui ele te dá um exemplo. Então, ele sempre vai te dar um exemplo de modelo utilizando aquele bloco. Para você visualizar e abrir, você só vem aqui em Open Model. E ele vai abrir no seu Simulink. Aí ele abre aqui para você. Um exemplo da utilização daquele bloco. Vamos voltar. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui também a gente usa, né, para alterar. Se eu quisesse alterar aqui, colocar menos, colocar mais. Ok. Bom, agora aqui direto no Simulink Editor, como eu falei, você também consegue acessar ajuda. Então, você tem para o Simulink, e aí ele tem essas várias abinhas, que agora não quer ir, mas tudo bem. Tipo assim, sobre o Simulink, sobre termos de uso, recursos da web, aí esse daqui é o MathWorks, que é o site deles. Aqui também você já tem sobre o MATLAB, tipo notícias novas sobre suporte, produtos e serviço, conta. Aqui você tem, né, ajuda sobre o Simulink mesmo, blocos, bloco datas e exemplos. Bom, agora, só para exemplificar aquilo que eu falei mais cedo sobre como a gente precisa ter uma modelagem em mente para a gente poder saber a resposta esperada, eu vou abrir uma simulação que eu tenho aqui, minha mesmo, já de algumas outras atividades, só para a gente conseguir ver isso de uma maneira mais clara e não ficar só ali nos slides. Rapidão aqui, tem alguém aqui que está fazendo alguma disciplina que está usando o Simulink agora aqui no curso? Ou dependendo da faculdade que está? Em ASD. Em ASD, eu não sei como que tá, mas eu pensei em ASD mesmo. Eu sei que em ASD vocês costumam usar bastante o scope, e aquela imagem do scope, ela normalmente o fundo dela é preto, né? E normalmente o professor gosta que a gente passe o fundo para branco para melhor visualização do relatório. Como não é uma coisa muito difícil, eu queria saber com vocês se vocês têm interesse que eu mostre isso agora, para vocês como que faz a mudança lá da figura, como que faz para salvar ela, deixar ela com fundo branco. Sim, tá. Eu pensei em mostrar mais, tipo, depois, mas a gente está com tempo nessa aula, então não é uma coisa muito complicada. E então eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou abrir a simulação e já mostro isso. Mostro isso, meu Deus. Ok. Tá. Essa aqui é uma simulação da minha pesquisa, que é na área de transferência de energia sem fio. Isso aqui é uma topologia clássica de transferência de energia sem fio, conhecida como PS. O PS é porque a gente tem esse capacitor aqui,
em paralelo na entrada e um capacitor série na saída. Bom, essa simulação aqui, a gente configura os parâmetros dela, né? Então, a gente altera para melhor visualização dos resultados. Eu vou rodar ela aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como que faz a mudança do fundo da tela do scope para salvar a imagem certinha. Deixa eu só minha simulação rodar. Assim, já ajuda vocês, eu não sei, talvez vocês têm relatório já para entregar, como eu vi alguns falando, isso já ajuda bastante. Que era uma coisa que eu não sabia fazer nos meus relatórios, e quando o professor pediu, eu lembro que eu demorei muito para descobrir. Foi bem difícil. Demora um pouco para rodar, mas tudo bem. Só para vocês não ficarem muito perdidos, né? Eu abri a simulação do nada. Nessa simulação aqui, os blocos que eu falei de visualização de resultados aqui, né? O scope e o display. Aqui eu estou medindo potência de entrada, aqui eu estou medindo potência de saída e rendimento. Porque nessa simulação em específico, eu estou interessada no meu rendimento. Mas antes de me chegar nessa simulação aqui, eu fiz toda uma modelagem do circuito com o meu grupo. Então, a gente veio aqui mais para validar, né, e ter valores exatos. Agora eu vou abrir esse scope aqui da potência. Vou abrir esse aqui, tá? Potência de entrada. Demora um pouco, gente. Aqui. Peraí, eu vou pegar uma coisa bem mais visual para vocês. Só um momento. Vou pegar essa tensão aqui de entrada. A forma de onda da minha tensão de entrada. A gente roda de novo. Toda vez que a gente troca um bloco, a gente tem que rodar a simulação de novo para poder atualizar. Foi. Rodeu. Ok, tá. A gente tem, quando a gente abre o scope, né, a gente vem dessa página aqui. Depois disso, para a gente conseguir alterar, né, a grossura da linha, tirar esse fundo preto, a gente vem em File, em Print to Figure. Ok. Só um momento. Ok. Tá, aí você vai ver que vai abrir, ó, uma outra aba escrito figura. Então, isso aqui agora é uma figura. Aí, maximizar. Aí, vocês vêm em View. E aqui, nesse último, que é para poder editar. Aí, ele vai abrir. Ok, ele vai abrir esse daqui. A gente tem aqui... A gente pode aumentar um pouquinho aqui. Aí, você vem dar 2 cliques aqui no fundo preto, que você quer alterar. E aí, ele vai abrir aqui as propriedades deles aqui embaixo. Aí, você vem e altera aqui para branco. Essa parte aqui que está em cinza, você não precisa alterar, porque quando a gente for salvar a imagem, ela automaticamente fica branco. Então, aqui, aí eu vou mudar os eixos para cor preta. E agora você vem dar 2 cliques em cima da sua forma de onda e vai abrir as propriedades dela. Aqui você consegue alterar, se você não quiser linha e tal. Aqui você consegue, tipo, deixar bem grosso ou
Acho que 3 aqui tá bom. E principalmente alterar a cor desse amarelo, né? Obviamente. Vou colocar preto aqui para ficar padrão. Bom, depois que você alterou aqui, você consegue adicionar, né, esse eixo aqui. Então, você consegue colocar aqui o tempo, dado em segundos. Aí, você consegue alterar o tipo da letra. Você consegue alterar o tamanho. Eu gosto de usar 16, que fica um tamanho bom para ler depois. E aí, você pode ir salvando e vendo que, tipo, que tamanho fica melhor para visualizar lá no seu relatório. E também pode alterar a cor dela aqui. Eu uso preto, porque depois esse fundo aqui vai ficar branco. Depois você vem em Insert, aí você adiciona aqui, né, o eixo Y, que aqui no caso é tensão. Tensão de entrada. Que é dado em volts. Aí, assim, aqui, assim como naquele lá, você consegue alterar o tamanho. A cor também. Você também consegue adicionar título. Então, vamos ver um título aqui qualquer. Tensão. E aí, assim como nos outros, você consegue alterar cor e tamanho. Ok. Bom, agora para a gente salvar a nossa imagem. A gente alterou tudo que a gente queria e agora eu quero salvar. Você tem que vir em File, Save As. Aí você vai, eu vou escolher um lugar aqui para salvar. Salvar aqui dentro da pasta do pet. Salvar aqui. Aí, ó, você vem aqui, tá vendo aqui o tipo? Você não pode salvar em .fig, você tem que colocar em JPG. JPG, você coloca o nome que você quer. Com atenção. Viu? É assim que ela vai salvar. Agora eu vou abrir rapidinho um documento aqui no Word, só para vocês poderem ver como que ela fica quando a gente vai colocar no relatório. Vou abrir aqui um Word novo, rapidinho, para a gente poder ver. Aqui iniciando. Rápido. Eu não estava planejado muito isso daqui, mas eu percebi alguns colegas meus falando sobre o professor ter pedido para alterar isso, e eu achei importante. Então, desculpa não estar as coisas meio prontas, é que eu decidi fazer na hora. Aí, aqui no Word, eu vou inserir a minha imagem. Esse dispositivo. E vou procurar a minha imagem lá. Quando o meu computador quiser, né, obviamente. Atenção aqui. E aqui está a nossa figura. Alterada, é a mesma figura do scope, mas com o fundo branco, com os eixos. Eu posso também tirar esse eixo aqui se eu quiser lá, tudo mais. Então, eu consigo alterar bastante, e esse é um recurso muito válido, né? E essa interação, ela vem da interação entre o MATLAB e o Simulink, né? Porque no MATLAB a gente consegue alterar bastante os nossos gráficos. Aí, depois aqui, eu posso fechar, já salvei. E eu posso fazer isso para a primeira parte, para qualquer scope que tem. Nossa, eu prometi para vocês uma aula de 1 hora, mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Que eu passe e refaça esse passo a passo? A gente vai mandar para vocês uma apostila. Eu não tenho certeza se na apostila tem essa parte de alteração de gráfico, mas se vocês quiserem, depois eu posso criar um materialzinho com o passo a passo que eu usei para mandar para vocês. Essa aula é mais curta mesmo, ela é mais introdutória. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu volte alguma coisa? Não? Ok, a gente vai então agora disponibilizar para vocês. Eu vou disponibilizar esses slides, vou disponibilizar a apostila que a gente tem, que a gente produziu, do Simulink. E, gente, eu vou pedir para vocês
que a gente faz um questionáriozinho, né, no final de cada aula. Essa aula foi bem curtinha, então o questionáriozinho também tá bem curtinho. E eu peço que vocês respondam, porque ajuda a gente a saber mais ou menos o que a gente precisa fazer para melhorar, como que tá, né, a relação do pessoal com o nosso mini curso e tudo mais. Eu vou mandar o link aí no chat. E se vocês puderem responder, nas próximas aulas, amanhã a gente vai ter uma criação, né, do nosso primeira simulação. Na terceira aula, a gente vai ter uma parte falando sobre a biblioteca de blocos e os principais blocos do Simulink. E na última aula vai ser uma aula de exemplos, onde a gente vai fazer algumas simulações com vocês. Então, se vocês puderem responder o questionário, eu vou ficar bastante grata. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai poder encerrar a aula por aqui. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu volte algum passo, principalmente desse último da imagem, de como arrumar o gráfico lá do Scope, eu posso voltar também e refazer, ou alguma parte que ficou com dúvida. Ok. Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar a aula de hoje. Ela é uma aula bem mais curta mesmo. Eu vou parar minha apresentação aqui. Agora, se alguém quiser também fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, vocês podem também entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram.